Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Realcast. Muito me honra em ter a tua presença aqui. Parabéns por você, para a sua vida mais uma vez. E absorver um conteúdo de qualidade. Hoje o nosso tema é a coragem para liderar. Então, se esse tema já te chamou a atenção, eu te convido a pegar papel e caneta, porque a convidada de hoje é super especial. E ela vai trazer para a gente quais foram as giradas de chave que fez com que ela teve coragem para liderar e liderar numa proporção, vocês já vão entender. Então, pegue papel e caneta e vem comigo, porque vai ser incrível esse episódio. Eu tô aqui com ela, nada mais, nada menos. Vou dizer para vocês a biografia, o repertório. Acho que vou ficar 20 minutos falando do repertório, então eu dei uma abreviada aqui. Graduada em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo, é mestre em Direitos e Garantias Constitucionais pela FDV e especialista em Processo Civil e em Segurança Pública da UFES. Ela também atuou na área acadêmica como professora nos cursos de mestrado profissional, pós-graduação em inteligência, graduação e informação e capacitação policial. Publicou livros e artigos científicos, ingressou na Polícia Civil em 1994 como papiloscopista e em 1999 assumiu como delegada na Polícia Civil. Em 2001, implantou o Disque Denúncia 181 aqui na Secretaria de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo e atuou como delegada-chefe em várias delegacias. Foi subsecretária também da Secretaria de Segurança Pública e dos Direitos Humanos. Em 2016 foi delegada, em 2015 e 2016 foi delegada-chefe da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo e agora eleita como a vice-prefeita da cidade da Serra, nossa maior cidade em número, em arrecadação, aqui em 2025, 2028. Seja muito bem-vinda. Eu estou falando como a mulher mais conhecida que luta com muita garra e perseverança a causa das mulheres vítimas de violência doméstica. Doutora Gracimere Gaviorno, seja muito bem-vinda ao Realcast. É um prazer imenso recebê-la aqui e muito me orgulha a senhora parar o seu tempo e vir aqui trazer o seu repertório, que eu sei que vai ajudar demais as pessoas que estão aí querendo empreender, desejando liderar, mas precisam desse ato de coragem. Muito obrigada aí por você parar lá a sua agenda, que eu sei que está super corrida, e vir aqui contribuir com a gente. Muito obrigada. Uma alegria, Ana Paula, estar aqui com você, neste podcast que trata das vidas reais, né, que é o mundo como ele é. De poder, realmente a vida tá uma loucura, né? Depois da eleição aí, a agenda tá meio complicada, mas é um prazer muito grande aqui poder partilhar um pouquinho da nossa história e poder colaborar e às vezes até inspirar outras pessoas que ficam lá meio desiludidas, achando que as coisas não vão dar certo e a gente tem que ser perseverança e caminhar que o caminho da gente é traçado todos os dias pela nossa força de vontade. Verdade, obrigada, doutora. E aí a gente já vai começar aqui, eu quero saber lá atrás, no início da jornada da doutora Gracimere, o que fez, e eu tô falando isso porque eu também fui funcionária pública, né? Meu pai é investigador da Polícia Civil também, é aposentado, minha mãe também foi vereadora, veio todo mundo desse meio público e eu fui treinada a ser servidora pública. Só que o empreendedorismo me chamou, mas eu quero saber o que aconteceu que fez a Gracimere escolher a carreira pública. Opa. O direito, me diz. Assim, a carreira pública não estava no meu radar, mas estava no radar da minha família, porque eu também tenho uma família de policiais, né? Meu avô foi delegado, meu pai foi delegado, minha mãe foi escrivã de polícia, meus irmãos ou passaram para a polícia militar ou para a polícia civil, e eu falei que eu ia fazer uma coisa diferente, eu queria atuar na área de direito, mas na área privada, na área empresarial. Mas a gente traça uns planos e Deus traça outros. Exatamente. Então, eu fiz o concurso público aos 19 anos, logo depois da Constituição Federal. Uau, Inclusive, super a gente jovem. tinha, bem jovem, nós tínhamos lá uma inconsistência entre a legislação da Polícia Civil
e a Constituição Federal, porque a partir de 88, as pessoas a partir de 18 anos podiam fazer concursos públicos, né, para a área pública, e o nosso Estatuto da Polícia Civil falava 21 anos. Então, eu tive que entrar na justiça. O meu primeiro contato com a justiça foi esse, de lutar pelo direito de entrar no cargo público. E aí foi confirmado o meu direito de entrar no cargo público a partir dos 18 anos, mas com todo o trâmite processual, que no Brasil, infelizmente, é lento, né? Até porque a gente não tem a cultura de resolver a negociação, né? A negociação privada durou aí uns 4 anos. Então, eu entrei na Polícia Civil com 23 anos. Uau. E aí a gente vai seguindo carreira, gostando, entendendo como que a gente pode contribuir para a melhoria na sociedade. E eu fui muito feliz enquanto cumpria a minha jornada de delegada. Que legal, que legal. E a gente observa eu fui estudar a doutora Gracimere, né? E eu observo o quanto a senhora tem paixão pelas causas da mulher em especial, né? A gente vê aí, durante a sua trajetória, em vários momentos, o nome da doutora Gracimere linkado sempre a essa coisa da mulher numa situação de subjugamento. Veio aí também, a senhora criou. Conta pra gente como que foi essa instalação do 181 no Estado. O que fez com que a senhora tivesse essa ideia e esse movimento Disque Denúncia, que existe até hoje? Como que foi? O que fez com que a senhora despertasse esse desejo de trazer o 181 para o Estado? Eu sempre fui muito sensível à causa dos vulneráveis, né? E, infelizmente, a mulher ainda está nessa condição na sociedade. Mas, especialmente em relação ao 181, logo quando eu entrei como delegada, quando eu passei no concurso para delegada, o Espírito Santo viveu um momento muito importante da segurança pública, que foi a profissionalização da segurança pública. Nós tivemos o nosso primeiro plano de governo de segurança no estado do Espírito Santo, só depois que veio o Plano Nacional de Segurança Pública. Então, o primeiro foi implantado aqui no Espírito Santo e eu participei desde muito cedo da execução disso, né? Hoje, por exemplo, tem uma política que já está consolidada, que é a reunião estratégia que envolve as áreas de segurança, as integradas de segurança, mas isso começou lá em 99, exatamente na época que eu estava entrando como delegada da Polícia Civil. E em 2000 eu fui convidada para implantar 2 sistemas, o sistema de inteligência, que o Espírito Santo não tinha na área de segurança pública, não tinha esse sistema integrado. O Brasil lutava para que as secretarias de segurança pudessem criar e integrar um sistema de segurança. Hoje a gente fala integração nacional, né? Naquela época não tinha nem dentro do Estado. E junto com isso, o Disque Denúncia. O Disque Denúncia já era uma realidade no Rio de Janeiro, então eu fiz uma imersão no Rio de Janeiro para estudar inteligência de segurança pública e também para fazer uma pesquisa de laboratório do Disque Denúncia lá. Trouxemos, então, para o estado do Espírito Santo, foi um desafio, porque nós precisávamos adaptar a metodologia do Rio de Janeiro à realidade do Espírito Santo. O Rio de Janeiro tinha um histórico de sequestros intenso, isso que motivou a criação do Disque Denúncia lá. No Espírito Santo nós tínhamos e ainda temos um histórico de assassinatos, de homicídios. Como é que a gente vai, né, um grande desafio, como é que a gente vai estimular a população a colaborar com informações valiosas para a gente chegar à elucidação do crime e primando pela segurança dela, para que ela não fique exposta. Como é que a gente ia discutir com as instituições policiais que nós precisaríamos montar um sistema onde as informações seriam controladas, sistematizadas, e que não ficariam lá no telefone, ou na delegacia, ou no DPM, sem aquele controle, que eles seriam cobrados, como é que a gente ia trabalhar a constitucionalidade do anonimato. Então, todos esses desafios... E aí eu vou falar, precisava de um cérebro feminino para fazer a magia acontecer. E foi desafiador, porque o desconforto que criou naquele momento nas instituições, de eu ser chamada para reuniões assim, tipicamente masculinas, que me fizeram várias perguntas, uma sucessiva, não esperava respostas realmente, esperavam como que a gente fala, deixar vulnerável para que eu me desestabilizasse. Mas isso foi muito importante. Hoje isso né? Claro. O Disque Denúncia hoje é uma realidade de 2021 até agora.
E eu acho que o maior desafio, Ana Paula, para a segurança pública, ou para todos os projetos, é você criar uma política permanente. Então, o disco de denúncia poderia ter sido criado naquela época e ter sido abandonado. Exatamente. E por que ele não foi? Porque a gente criou uma política focada não em nomes, mas numa metodologia consistente que pode passar os governos que for, ele está consolidado. Isso legal. se faz com muita responsabilidade. Que legal, muito bacana. Doutora, eu também tive, como eu falei aqui, uma breve jornada no mundo público, né? E depois o empreendedorismo me chamou. Meu pai falava na época que para ter sucesso na vida tinha que fazer direito e passar no concurso. Ele falava assim, começa pelos concursos mais simples e vai até você conseguir. E aí, assim, eu comecei minha jornada, só que o empreendedorismo me chamou. E hoje eu atuo aí como mentora, escritora, palestrante, e tô aí, já tem 15 anos que eu estou no empreendedorismo. E, dito isso, a senhora acredita que o empreendedorismo, quando a gente falou das causas dos vulneráveis, em especial a mulher, a senhora acredita que o empreendedorismo pode ser uma arma na luta contra a violência doméstica? Eu já digo sim e falo por quê, né? Nós, mulheres, nós somos cuidadoras. Nos colocaram nesse posto de cuidadoras, inclusive. Socialmente, nós somos cuidadoras. Inclusive hoje, né, assim, nós acabamos de sair da agenda G20, os líderes mundiais estiveram aqui no Brasil, firmaram um compromisso, né, com as causas da mulher, especialmente nessa questão de cuidado, tem uma carta compromisso também nesse sentido. E por que o empreendedorismo é uma chave para libertar a mulher de violências diversas, especialmente a violência doméstica? Normalmente, nós mulheres estamos no cuidado da casa. E antigamente, a mulher ficava em casa e o homem trabalhava. Agora, a mulher passou a trabalhar. Só que quando ela passa a trabalhar, a sociedade diz que os filhos estão vulneráveis porque a mulher está trabalhando. Então, qual é o grande desafio da mulher? Manter a sua independência financeira ou contribuir no lar, né, com os recursos financeiros que ela oferia do seu trabalho e continuar cuidando da casa e dos filhos. E o empreendedorismo tem sido a melhor chave para que ela possa administrar esses horários, né, de cuidar dos filhos, da casa e também do seu sustento. Por outro lado, tem um outro grande desafio que leva a mulher para o empreendedorismo. No Brasil, nós temos ainda essa cultura desnivelada em relação à mulher no mercado de trabalho. Eu já tive a oportunidade de estar com um empresário que me falou que não gostava de contratar mulheres, porque nós mulheres engravidamos. Olha, que absurdo. E por nós engravidarmos, aí o Brasil se organizou na política de licença maternidade, de um horário especial para amamentação. Normalmente nos cuidados com o médico da escola, quem vai somos nós, mulheres. Exatamente. Então, esse empreendedor, esse empresário disse que eu não gosto de contratar mulher. Eu tenho muito problema. Se ela engravida na sequência, então eu perco essa mulher o tempo todo. Ele só esqueceu que ele veio de uma mulher, né? E essa reflexão é muito importante, porque a mulher não pode carregar o ônus, né? Ela já carrega por si só, pela nossa natureza, nós carregamos o ônus de perpetuação da humanidade. Mas nós não podemos ser castigada por carregar esse ônus. Mas isso é uma questão de educação. Né? Eu estive em Londres, né? Eu fui premiada em 2018 e fiz uma imersão de excelência em serviços públicos em Londres, e eu tive a oportunidade de visitar um condado. E lá eles tinham uma política de que homens e mulheres são responsáveis pelos cuidados dos filhos. Então, não é a mulher que vai levar o filho ao médico, não é a mulher que vai participar das reuniões escolares. Homens e mulheres têm esses deveres. Então, quando a gente entender aqui no Brasil que nós precisamos dividir as tarefas de cuidado, por isso a agenda do G20 é uma agenda importante, porque essa discussão foi levantada, remunerada ou não.
O trabalho de cuidado tem que ser compartilhado sob a perspectiva de gênero. Então, quando a gente entender isso, talvez o mundo seja um pouco mais justo para as mulheres. Mas enquanto isso não acontece, ela encontra no empreendedorismo a chave do seu sustento, a chave para chegar numa relação com mais justiça, com possibilidade de estarem discutindo as decisões do lar, né, as decisões de vida conjuntamente com o seu companheiro, com a sua família. Bacana, bacana. A gente nota, o meu esposo, Marco Aurélio, a senhora conhece ele está aí há 10 anos na vara da violência doméstica, né? E não poucas vezes ele chegou em casa relatando de audiências que ele fez, e às vezes não era nem uma violência física, mas a mulher ficava ali 10, 15, 20 anos, 30 anos numa situação de subjugamento, e no final ele percebia, ele falou assim, nossa, se essa mulher se ela empreendesse, vendesse um negocinho no bairro dela ali, se ela fizesse alguma coisa, ele falou assim, dificilmente aquela mulher ia aceitar aquela situação. Mas é um grau de dependência emocional, eu acho que elas se relacionam amor ao sofrimento por ter visto o pai, o avô, a mãe, né, a avó, porque quando eu olho para minha avó, ela viveu um relacionamento tóxico, sabe? Meus avós, meus antepassados, eu vejo isso. E hoje a mulher, ela vem sendo menos tolerante com isso, e eu noto que o empreendedorismo está dando essa voz, essa luz ali no final do túnel, sabe? Está dando a possibilidade dessa mulher não se manter naquele lugar. Ao passo que acontece exatamente isso que a senhora disse. Nós estamos vivendo, eu digo que hoje a gente está vivendo uma geração de mulheres sobrecarregadas, porque elas querem ser independentes para não viver uma relação tóxica, só que a gente é a parte frágil, Deus criou a gente para ser cuidada e não para cuidar, sabe? E aí a gente está vendo também uma geração de homens fracos vindo por aí, porque a mulher está querendo fazer e acontecer e não está deixando o homem ser homem, né? E o mundo está virando essa bagunça. Então, assim, quando a senhora fala que isso está sendo conversado, né, no G20, em lugares que realmente faz com que daqui a pouco isso venha reverberar aqui, isso é muito especial. Porque a gente tem uma mulher muito frágil, numa relação tóxica, que aceita e vive ali. Aí também a gente tem aquela mulher que empreende, que faz e acontece, mas ela está cansada. Ela chega no final do dia, ela queria exatamente isso, dividir a tarefa, sabe? Ter do lado dela, não um filho, ter um parceiro para tornar a vida mais leve. Então, assim, eu acho que é um momento mesmo de reflexão, né, das mulheres, entender que elas não precisam viver nessa relação tóxica, mas também querer dar conta de tudo não é o melhor caminho, né? Não, Ana Paula. Mas eu vou aproveitar que você falou no doutor Marco Aurélio e vou mandar um abraço para ele. É um grande parceiro nosso, desde que eu era chefe da Polícia Civil. Ele sempre muito atento com este cuidado, nesse ponto de cuidado que as instituições têm na sua responsabilidade com a causa da violência doméstica. E depois, quando eu assumi como secretária de Políticas Públicas para as Mulheres lá na Serra, ele também foi um grande parceiro, nós montamos, né? Ele foi junto comigo num projeto muito importante chamado Empenhados pela Paz, que teve por objetivo sensibilizar os homens a estar conosco nessa jornada da luta contra a violência que assola as nossas mulheres, né? Na Polícia Civil, quando eu estive lá em 2015, né, como chefe da Polícia Civil, nós implantamos o programa Homem que é Homem, que hoje também já alcançou o estado inteiro, e visava exatamente isso, sensibilizar esse homem para ele entender que espaço é esse, né? Quais são as diferenças de gênero, o que cada um tem nas suas especificidades, quais são as suas vulnerabilidades, qual é o papel, nosso papel, não só enquanto mulher, mas deles também enquanto homens, na construção dessa sociedade de paz, e também quais são as responsabilidades que vêm, né, com este papel que a gente, as consequências dessa responsabilidade que a gente tem que assumir. É muito importante essa reflexão que você traz sobre que papel que este homem está exercendo na sociedade. Nós não estamos aqui falando de luta de sexo, guerra do sexo, não é disso que a gente está falando. Pelo contrário, nós precisamos juntos entender quais são as necessidades de cada um, para que a gente também não fragilize este homem a ponto dele não dar conta das suas atribuições. Mas também nós precisamos que esse homem entenda
que o fato de você ter uma mulher independente que possa dialogar e trazer uma relação equilibrada, né? Colocar um ponto de equilíbrio nessa relação, não torna ele menos homem que isso. Exatamente. Ele não vai deixar de ser o macho. Ele tem até uma série de um streaming que fala assim, macho alfa, e distorce isso. Eu fiz uma pesquisa a respeito disso. Quem é o macho alfa? O macho alfa não é aquele macho alfa dessa série de streaming. O macho alfa é aquele homem que tem consciência do seu papel na sociedade, por isso ele não precisa machucar outra pessoa, ele não precisa para ele se validar. Né? O macho alfa é resolvido. Ele não precisa se machucar para se achar superior às pessoas, para achar superior à sua companheira, a mulher. Então, essa reflexão a gente precisa fazer na sociedade, porque a gente vem de uma sociedade que machuca assim a mulher ao longo dos anos, né? Ao longo da história. Teve um tempo que nós éramos objetos, nós éramos transferidos como herança. Né? Teve época, e não faz muito tempo, né? Eu fiz direito na UFES, em 2015 teve a reforma do Código. Antes de 2015, os bens que as mulheres traziam anteriores ao seu casamento, se ela tivesse bens, não era administrado por ela, era administrado por o marido. Por isso que o marido podia botar fogo na casa. Porque era dele o direito integral da responsabilidade sobre o que fazer com os bens. Absurdo, né? Então, nós vivemos assim. Agora, as relações têm que ser equilibradas para que todos sejam felizes. Esse é o objetivo. Muito bacana. E agora trazendo para o tema de liderança, a senhora como gestora e agora vice-prefeita da maior cidade capixaba e a que mais cresce, né? Serra está um município crescendo assim de uma forma surreal. Como a senhora acha que a municipalidade consegue impulsionar essas mulheres vítimas de violência e também as mulheres não vítimas a empreender? Eu vou aproveitar também esse espaço, Ana Paula, Claro. para dizer que eu me sinto num lugar de muita honra, né? Porque ser eleita vice-prefeita na maior cidade em população, né? Em recursos, em PIB, me honra muito. E agradecer, claro, à população da Serra que elegeu a mim, ao prefeito Everson, e a gente está quebrando o paradigma, porque o Everson, né, vem também como jovem, né, o jovem que está liderando isso. E a gente entender essas mudanças, a renovação de liderança, já que a gente está falando de liderar, é muito importante. Primeiro, eu penso que a gente precisa compreender que a violência a que as mulheres são submetidas, elas não estão apenas no lar. Elas também estão no lar e num número elevado, 60%. Percentualmente é muito importante a gente falar disso, é um número alto. Mas as mulheres, elas sofrem violências em espaços privados, como os seus lares, como nos ambientes laborais, nos seus locais de trabalho, a ponto, né, da gente ter uma mudança na legislação para tornar a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção ao Acidente do Trabalho, que eles chamam assim CIPA-AA, Prevenção de Acidente e de Assédio Moral e Sexual no Trabalho. Isso dentro de uma carta que modificou a legislação em relação à mulher, exatamente do empreendedorismo da mulher. É claro que o assédio moral, ele atinge a homens e mulheres, mas existem marcações sociais que sofrem mais assédio. As mulheres sofrem mais assédio moral e sexual, as mulheres jovens sofrem mais assédio sexual, né? E outras minorias também. As mulheres jovens, as mulheres mais velhas sofrem etarismo. Então, tudo isso é importante para a gente pensar. Nós sofremos violência na rua, no coletivo. A gente não pode andar na rua sozinha. Né? À noite é perigoso para nós. Não é tão perigoso para o homem quanto é perigoso para nós, em relação à nossa liberdade corporal, por exemplo. Agora, o que a Serra, ou qualquer outro município, mas vamos falar da minha cidade, a cidade que me acolheu há 48 anos, o que nós podemos fazer para impulsionar o empreendedorismo da mulher? E é importante, da mulher vítima ou não vítima de violência. Eu fiz esse contexto porque se a gente for olhar
para os nossos outros espaços, existe existe uma violência que a gente não discute muito, que é a violência no coletivo, quando a mulher pega um ônibus, que é a violência na rua, que é a violência no ambiente de trabalho, que é a violência quando você vai discutir a violência na faculdade. Você lembra que teve jovens que falaram que as mulheres com 40 anos não podiam estar na faculdade, que teriam que estar aposentadas. Já eram velhas, verdade. Já eram velhas, né? Então, essas outras violências que elas não estão sendo discutidas, essa violência de deixar a mulher por conta do cuidado, apenas do cuidado, mas nós nascemos para cuidar, então você está aí no seu espaço de cuidado, e de não ser remunerada por isso, de não ter férias, né? Tudo isso a gente não discute, ou pelo menos não tem discutido tanto quanto nós gostaríamos que fosse para avançar. Então, a Serra tem feito um trabalho já na gestão de Sérgio Vidigal muito importante, Ana Paula. A gente tem que honrar o legado, né? O mundo é construído, o mundo chega até hoje com o legado de várias pessoas. E a Serra tem aí um legado de quase 30 anos do nosso prefeito, Sérgio Vidigal, que inaugurou aí um novo ciclo, está inaugurando com a minha vinda e da vinda de Everson enquanto prefeito liderando. Hoje na Serra, nós temos a Casa da Rosa, que é uma casa especialmente voltada para ensinar as mulheres. A gente conheceu, nós fomos lá, fizemos uma palestra lá, um grupo de mulheres, lindo o projeto. Lindo o espaço, né? Então, pensar como que a gente, não apenas ensinar aquele ofício à mulher, mas hoje a gente já tem que ensinar como vender, e não é vender na esquina, não é vender de porta em porta. Um ambiente, assim, incrível para elas colocarem isso em prática, né? Nós precisamos vender na internet, entender como funciona o mercado pago, aprender a fazer uma fotografia que hoje está na nossa mão, não é isso? Está no celular. Então, trabalhar esse ciclo completo, de administrar, inclusive, as finanças. Porque muitas mulheres começam a empreender e elas desistem no terceiro ano porque confundem o caixa de casa com o caixa desta empresa, né? Às vezes na informalidade, mas acaba sendo uma empresa informal. Então, ter essa formação e associada a isso, a formação de autonomia emocional. Uau. Se você falou isso agora há pouco, né? É preciso autonomia financeira, é importantíssima a autonomia financeira, porque muitas mulheres não conseguem sair de uma relação porque elas realmente não têm o que comer, né? Vão sair, vão morar onde? Vão para onde? E vem os filhos juntos. Não é isso? Então, precisa de ter autonomia financeira. Por outro lado, ela precisa de ter autonomia emocional, ter autonomia psicológica. Por quê? Quando ela vive uma relação adoentada, né, pela violência. Naquele ciclo de dependência, ela não consegue sair daquilo. Exatamente. Né? E nós aprendemos na sociedade. O homem aprende a ser agressor, a mulher aprende a ser vítima. E o nosso maior desafio é quebrar esse ciclo de violência. O homem desaprendendo a ser agressor, né, a partir de projetos como O Homem que é Homem, como Empenhados pela Paz, e a mulher aprendendo a não ser mais vítima. É possível ter relações saudáveis, é possível ser feliz, é possível amar, beijar na boca, sem apanhar, sem sofrer violência psicológica, sem sofrer violência emocional, sem sofrer violência sexual. Porque olha que interessante, né? Às vezes a gente tem muito medo e tabu para falar sobre isso. O homem, quando não quer ter uma relação sexual, ele simplesmente não tem. A natureza física dele faz não acontecer, mas a mulher não tem o direito de falar, hoje eu não estou afim, né? Então, se fisicamente a mulher, né, a natureza da mulher indica que ela estaria apta, embora não seja bem assim, socialmente a gente precisa discutir sobre isso. Nem sempre nós estamos afim. E nós precisamos respeitar isso, os homens precisam respeitar isso, como a gente respeita a condição né, dele, quando ele não está afim. Muito bacana. A senhora sabe que uma das trincas, eu tenho uma trinca, né, que ela que fomenta a minha jornada hoje, que é modelos de negócio premium, mentalidade e posicionamento. E dentro dessa trinca de posicionamento, eu tenho uma máxima, uma frase que eu falo que quem não se posiciona, posicionado é. E isso é uma das coisas que eu falo em qualquer lugar que eu passo. Aprenda a se posicionar. Antes de você se posicionar nos seus negócios, se posicione na vida. Porque o que está faltando? As pessoas se posicionarem. E essa mulher, ela precisa se posicionar e começar a dizer não para tudo aquilo que ela sempre disse sim. E padrão nasceu para duas coisas, ou para quebrar ou para ser repetido.
E as mulheres precisam entender que está na hora de começar a quebrar padrão, sabe? E as pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite. E a mulher vai aceitando aquilo ali, vai aceitando porque ela acredita de verdade que não existe nada para além daquilo que ela está vivendo. E quando ela começa a quebrar os padrões, ela começa a perceber, epa, existe vida ali na frente, ó, eu não vou morrer, ó, eu tô indo, eu não tô morrendo. Então é incrível esse trabalho. Eu fui lá, a gente já fez uma palestra, um evento lá 2 vezes, eu, Marco Aurélio, é incrível a Casa Rosa. E vocês têm várias salas lá, tem de computador, tem de culinária, tem de artesanato, é incrível. E levar esse apoio emocional para essa mulher entender que padrão pode ser e deve ser quebrado, para que ela se posicione, para ela realmente parar de sobreviver e começar a viver, né? Que foi o que a senhora trouxe, que é possível você ter um relacionamento saudável, sem traição, sem agressão física, sem agressão psicológica, isso existe. Né? E essa informação, muitas vezes eu falo porque quando eu olho para mim, para trás, para minha família, eu vejo lá a minha avó, várias pessoas da minha família aceitando porque achava que a vida era aquilo ali mesmo. Né? Uma pessoa próxima a mim, quando casou lá atrás, né, uma tia minha falou assim: olha, eu casei e com uma semana eu quis voltar para casa da minha mãe. A minha mãe falou: olha, volta para lá porque casamento é isso mesmo. Olha isso. E ela viveu a vida toda, agora já está uma senhora, e quando ela olha para trás, ela não tinha forças para sair daquele lugar. Então, levar a informação a essas mulheres e mostrar para elas que sim, é possível, através de ferramentas, tanto do empreendedorismo, quanto libertar essas mulheres desse cativeiro emocional. Sabe? E a mulher, eu penso que a mulher ela não tem noção da força que ela tem, sabe? Do criar a realidade que ela quer viver. E isso é uma das coisas que mais me fascina, sabe? Que eu posso criar a realidade que eu quero viver, sabe? É incrível, assim, o quanto eu mudei, quando eu olho de onde eu vim, onde eu tô hoje, fala, cara, é a mentalidade, sabe? É quando eu girei a chave e falei, eu vou me posicionar diante da vida. E eu acho que é isso que a gente precisa, essa mensagem de esperança que a gente precisa levar para essas mulheres. Muito legal, vocês estão de parabéns com esse projeto, que Deus continue abençoando, que várias outras mulheres ali consigam ser impactadas ali com aquela ferramenta que vocês entregam ali. Agora, a gente quer saber uma coisa. A senhora sempre foi uma mulher de vanguarda e à frente do seu tempo. A gente já pôde perceber aqui, né? Sempre andando lá na frente. Quando a gente está achando que ela já está lá na frente. Cargos de chefia e de liderança sempre foi o lugar onde a doutora Gracimere esteve, né? Como delegada de polícia. Ou seja, liderança e posicionamento sempre fizeram parte do seu perfil. Essas são suas palavras. Se eu pudesse dizer liderança e posicionamento. E isso, inclusive, é uma das minhas especialidades de mentoria, né? O que a senhora teria a dizer para essas mulheres que estão hoje com baixa autoestima, vitimismo, porque nós temos aquela que está em condição de fragilidade, mas nós temos uma mulher que fica contando história triste para a gente ter miséria. Então, essa baixa autoestima, vitimismo, repetindo um padrão de sofrimento e presa dentro desse ciclo de dependência emocional. Ana Paula, eu queria responder isso contando uma historinha que aconteceu no meio da campanha. Uau! Nós estávamos numa mesa de almoço, né? Homens e mulheres. Na hora de se servir, faltou uma proteína. Alguma coisa aconteceu, porque a proteína foi contada, a carne, para quem não lembra, a carne, gente. A carne estava contada para cada um. E aí faltou para uma mulher, e a mulher sentou do meu lado. Falei, ué, cadê sua carne? Assim, faltou. Falei, mas como assim faltou? Né? Achei que deixa eu cortar o meu bife aqui e passar parte do meu bife para você. E na sequência senta um homem do meu lado com 2 porções de bife. Ali, assim, o bife dela tá ali, ó. Eu, incomodada com aquilo, falei bem assim, mas o que está acontecendo? Porque a moça ficou sem bife. Aí, este homem virou e falou bem assim, ela não falou nada, problema dela. Não, você que lute, né, minha amiga? Você que lute, né? E aí aquilo, e ela continuou, né? Entendeu que essa fala era a fala que cabia.
E eu fiquei muito angustiada com aquilo. Terminou aquele evento, eu chamei essa mulher e falei com ela o seguinte: deixa eu falar uma coisa para você. Você nunca mais deixe ninguém roubar o seu bife. Quando este homem te deu uma lição, falou: tô aqui, continuo inclusive com os meus 2 bifes aqui. Problema dela, não falou nada, problema é dela. Mas o que eu deveria fazer? Ir lá e tomar o seu bife. Sabe por quê? Porque aquele bife era seu. Você não ia pegar o bife dele, não, você ia pegar o seu. E na campanha isso se tornou um jargão. Vai lá e pega seu bife. Toda vez que a gente tinha um problema de desqualificação de gênero, de humilhação da mulher, de subjugação da mulher, a gente olhava para o outro: vai lá e pega seu bife. Então, mulher, vai lá e pega seu bife. Não deixa eu tomar seu bife, não. Parabéns! Nossa, que bacana, mas é verdade. É isso, né? As pessoas se posicionam. As mulheres precisam se posicionar. E não estou falando de se posicionar, de colocar um blazer, passar um batom vermelho, tirar uma foto na taça e postar no Instagram. Não é nisso. É se posicionar dentro de casa, é aprender a dizer não. Olha o quanto não liberta. Se essa mulher tivesse dito não, talvez ela não ia... Imagine quantas vezes essa mulher não teve o bife dela roubado na vida. Muitas vezes. Isso aí é só o reflexo, é a ponta do iceberg de tudo que se reproduz na vida dela, né? É isso. Isso foi o que foi revelado naquela mesa. Você sabe, você já esteve conosco, né, nos agraciando com uma palestra num grupo de mulheres que eu coordeno, que é o Maria Vai com as Outras, né? E esse grupo é de fortalecimento, além de cuidado, de acolhimento, de orientação, de acompanhamento de mulheres vítimas de violências diversas, a gente tem o autodesenvolvimento da mulher. Então, dentro dessa história, nós não podemos deixar de reconhecer a condição de mulher, de vítima de muitas mulheres em vários momentos. O que nós não podemos fazer é continuar sendo vítimas. Exato. É permanecer nessa condição de vítima. Então, a gente só rompe isso quando a gente se dá conta. Alguém pegou meu bife, vai lá, pega teu bife, que ele é teu. Essa aí, luta por você, aí eu vou mulher. carregar. Essa aí eu vou usar nas minhas palestras. Que legal, que legal. E agora vamos já aqui para o processo eleitoral, né? O recém-processo eleitoral. Durante esse árduo processo eleitoral, a senhora já até comentou aqui em alguns momentos que eu falei, isso é uma pergunta que eu tenho a fazer. A senhora, ainda que discretamente, a senhora sofreu de alguma forma, algum preconceito em virtude de ser mulher? Eu sofri preconceito por ser mulher em vários momentos da minha vida, né? Desde quando eu era criança. É mesmo? Sim, todas nós. As tarefas... Você tem irmãos, Ana Paula? Tenho. As tarefas da casa eram divididas igualmente Claro com seus que não. irmãos? Claro que não. Então, nós sofremos... Tem mulher que fala pra mim assim, mas eu nunca sofri violência. Eu tenho tenho certeza? Conta, né? Tem certeza? Eu sofri violência quando eu decidi fazer mecânica na escola técnica, que eu era, né? A mulher na mecânica é uma das, né? Não é a mulher, não é uma das, é a mulher. Eu sofri violência, discriminação quando eu assumi a chefia da Polícia Civil, quando o jornalista me disse que o meu maior desafio à frente da Polícia Civil era mostrar que eu era competente. Eu fiquei perguntando, qual a régua que ele vai me medir? Porque se ele falasse que meu maior desafio era diminuir homicídios, diminuir a violência contra a mulher, diminuir a violência contra jovens e crianças, diminuir crime patrimonial, eu sabia que régua era essa. Mas quando ele fala que o meu maior desafio era provar que eu era competente, eu nunca tinha visto na história da Polícia Civil esse tipo de fala quando um homem assumiu aquela cadeira. Não é? E ainda tive que ouvir, mas eu esperava uma pessoa mais operacional e eu vinha da divisão de homicídio, que era o local mais operacional da Polícia Civil. Ele estava falando, né? Não, ele sabia. Não é possível. Ele sabia, nós estamos falando de violência de gênero. Nós estamos falando que nós, mulheres, somos medidos por uma régua diferente e uma régua cujas as marcações não estão à mostras. Na política, nós sofremos violências o tempo todo, a começar pelas organizações dos partidos. Eu não estou falando especialmente dessa eleição, não, porque essa é a minha terceira eleição, né? Agora com sucesso de mandato. Mas entender o que é isso, né? Entender como as mulheres vêm para uma cota de gênero, né? Dentro do que foi aí organizado, que a legislação
para que as mulheres ocupem mais espaços de decisão, reserva uma cota de gênero. Não é 30% para mulheres, não, é 30% de gênero. O que significa que pode ter 30% de homens e 70% de mulheres. Mas a gente não pensa sobre isso, não é? Exatamente. Inclusive, recentemente, a gente teve perdas de mandato até de pessoas queridas, porque a justiça entendeu que houve ali situações de mulheres laranja para a gente pensar sobre isso. Nossa. Eu fui a discussões em Brasília, em processos eleitorais anteriores, que eles discutiam fazer uma fixação de 10% de mulheres eleitas, de cota. Eu falei, mas nós alcançamos 15%, o que é que você está falando? Que história é essa? Eu não quero regredir, eu quero subir. Não quero lugar de ninguém, nós queremos representação. É disso que a gente fala. Com qual igualdade que a gente vem discutindo a participação? Que voz é essa sua? Né? Dentro do processo eleitoral, neste último processo eleitoral, eu tive a grata honra de ser convidada por uma pessoa que eu admiro muito. O Everson é uma pessoa que eu conheço antes dele ser candidato. É um jovem que tem um coração que não cabe no peito. Né? Então, os nossos valores são muito próximos, para a gente dizer igual, são muito próximos no que diz respeito à valorização da mulher, à valorização da criança, né? A valorização de todas as classes vulneráveis. Nós tivemos aí uma campanha de muita fake news, tentando desqualificar a minha, ele por ser jovem, né? Inclusive a gente tem a questão do etarismo para mais jovens e mais velhos, e eu por ser mulher, mas eu também tenho uma história construída, né? Essa parte de posicionamento te dá algum conforto, né? Não é totalmente conforto, mas algum conforto para você chegar num espaço de fala mais empoderada. E empoderar não quer dizer desqualificar o outro, não. Quer dizer que nós, mulheres, precisamos estar nesses espaços de poder, não para abusar do poder, né? Mas para representar e para proteger outras mulheres e para ter condição de tomar decisão, para que as nossas vozes sejam ouvidas. Então, eu vim de uma campanha onde esse espaço, né, o líder, que eu, uma mulher de 53 anos, sendo liderada por um jovem de 33 anos, como é que você faz isso? Quando você respeita aquela liderança. Então, eu venho de um processo que me deu este conforto, mas encontrei muitas pessoas abusivas. Encontrei alguns homens abusivos, sim. E essas coisas, essa relação abusiva que desqualifica a mulher, e às vezes com um jeitinho, às vezes com uma voz alta, outras vezes às vezes até com olhar, né? Com o olhar. Eu vou te contar uma coisa Conta. Que vale a pena contar, para a gente entender como isso funciona. Eu cheguei num bar na campanha. E aí tinha vários homens bebendo, tem que pedir voto em tudo quanto é lugar, inclusive no bar, né? Exatamente. E essa é uma coisa interessante, porque nós, mulheres, os homens entram em todos os lugares, inclusive nos bares. Mulher não pode. A mulher não pode. Mas eu, né, que sempre estive em espaços muito masculinos, entrei naquele bar. E um homem chegou e falou assim, vem cá, doutora, eu quero falar com você, mas eu preciso falar em particular. Como por conta da minha história na área da segurança, eu recebo muitas informações sigilosas e casos delicados que as pessoas querem conversar comigo sozinho, eu me afastei um pouco e a pessoa pegou na minha mão e não soltava. E não soltava. E aí começou, não, eu quero falar com você e que não sei o que. E não tinha, falei, tá, mas o senhor quer falar comigo por quê? O que está acontecendo? Aí uma assessora minha chegou junto ele e falou, não, vai ficar, ela está aqui para nos proteger, inclusive para nos ajudar no que o senhor tem para me falar. E aí o homem, em vez de me falar sobre alguma coisa ruim que ele estivesse vivendo, que precisasse de ajuda, ele começou a me perguntar se eu era casada, me falar que eu era muito bonita, e não soltava a minha mão. Desse jeito. Desse jeito. Que absurdo, né? Meu Deus. E aí Olha você está onde falando com o eleitor. Né? Como é que você vai tratar este eleitor? Né? E não é só aquele eleitor. Nós estamos falando de pessoas que estão assistindo essa cena. Se você é ríspida, no sentido... Basta um celular ligado ali para... Não é ser ríspida por ser ríspida, é ríspida no sentido de colocar a pessoa no lugar dela. Eu estou aqui no papel... posicionar mesmo. De posicionamento. E você fica assim, se você não está se posicionando, você é desqualificada porque você está ali... Você está dando confiança. A essa pessoa. Se você se posiciona com firmeza, você está sendo mal educada. Essa é a régua que nós mulheres temos que viver todo dia. É um absurdo. Não é isso? Porque se nós falamos
com uma fala mais imponente, nós estamos o quê? Somos desqualificadas, não temos temperança, não é isso? Exatamente. Se o homem fala de forma mais firme, ele é um homem firme. A mulher que fala firme, ela é despreparada, não é isso? Exatamente. Então, essas são as regras que nos marcam. E essas violências a gente sofre o tempo todo. Nessa campanha também não foi diferente. Mas para uma pessoa tão bem posicionada quanto a senhora, isso dificilmente vai ser um problema, né? A senhora. Sempre é, mas nós precisamos contar com rede de apoio. Naquele momento que eu estava vulnerável, né? Na medida que tinha uma pessoa que estava passando dos limites dele, né? Porque uma pessoa pode cantar, a outra pode, mas você tem que entender o limite da sua cantada, né? Por isso que a gente fala que não é não. E não existe várias formas de dizer não, né? Exatamente. Inclusive sobre a função que a gente está ali. Eu tive rede de apoio, a minha assessora se posicionou do lado, puxou, ela tirou a mão dele, né? E ali estava posto. A situação era de um homem, né, que se achou no direito, né, de subjugar aquela mulher que estava ali pedindo um voto, apresentando um programa de governo, conversando seriamente com ele. Eu penso que nós mulheres, a gente exercer a nossa feminilidade na atual conjuntura, precisa muito de levar a população a essa reflexão, sabe? Eu volto lá para o Marco Aurélio com os casos que ele chega em casa contando de que ele vive ali diariamente. E às vezes a mulher, por ela ser tão feminina, a figura masculina, no caso o marido, ele fica com raiva porque a mulher está sendo feminina e ele quer, na verdade, ele está querendo buscar nela ou um pai ou uma mãe, e a mulher, ela ser feminina hoje, eu noto que está sendo muito desafiador. A gente é olhada diferente, né? Como a gente iniciou o episódio falando daquela mulher que quer cuidar do lar, que é aquela mulher que quer ser menos, vamos dizer aí o termo, sugada, né? Eu penso que a função de sair para o campo, matar e morrer em prol da família, isso é o papel do homem. Eu, Ana Paula, não estou falando que isso é o certo, que todo mundo tem que acreditar. Mas, e a mulher é a proteção, é o afeto, é o cuidado, mas exercer isso hoje está muito desafiador. Então, assim, levar essas reflexões, isso aqui que a gente está fazendo é muito rico, né? Para que as pessoas entendam que é o que a senhora falou. A gente não está falando de competição, a gente está falando de cada um assumir o seu papel, cada um cumprir a sua função. E aí a gente já está aqui meio que caminhando para o finalzinho, e eu penso que o município da Serra, ele já é muito feliz com os gestores, mas agora, de modo especial, está nas suas mãos e do Everson, né, tão jovem, e isso me deixa muito feliz, sabia? Porque, primeiro, vindo da senhora, que é uma biografia impecável, e do lado de um gestor super jovem, que, assim, já não tem mais aquelas culturas enviesadas lá de trás, sabe? Então, assim, o município da Serra tem muito a crescer, tem muito a ganhar com vocês na prefeitura. E tomara que aproveitem isso, né? Tomara que façam um bom uso para aproveitar pessoas tão visionárias, buscando o melhor para a população, sabe? Buscando o desenvolvimento dessas mulheres, essas mulheres saírem desses cativeiros emocionais e dando voz a essas mulheres. E aí, doutora, eu queria que a senhora deixasse aqui para essa mulher que precisa de coragem para liderar, para empreender, para se posicionar no negócio dela, qual a mensagem você poderia deixar para essas mulheres que estão nos assistindo nesse momento? Bom, posso falar para a câmera agora? Pode. Você, mulher especialmente, todas as mulheres, mas especialmente a mulher serrana, que me confiou aí essa honra e essa responsabilidade de melhorar os indicadores ao lado do Everson, os indicadores do nosso município. Se olhe no espelho. Pega um espelho agora, vai lá e se olha no espelho. Você vai passar por várias pessoas na sua vida. Mas essa que você está olhando no espelho, essa vai te acompanhar por toda a vida. Cuida bem dela. Ela merece o seu cuidado. Ela merece o seu cuidado. Uau! Uau! Nossa, doutora, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua tanta informação rica, né? Eu gosto depois de
viver aqui o episódio, eu gosto de assistir aquele episódio umas 2 ou 3 vezes, porque eu fico aqui com papel e caneta com várias chaves. E nada melhor como cuidar do nosso maior patrimônio, que é a gente mesmo, né? Então, muito obrigado por a senhora trazer uma mensagem tão rica para a sua agenda, que eu sei que está numa loucura, para trazer aí essas informações e como uma fonte de esperança mesmo, sabe? De dias melhores, de espaço para liderar, de mulheres mais posicionadas no mercado, no mundo, na vida. E obrigado mesmo por contribuir aqui com a nossa mesa. Muito obrigada, Ana Paula. Eu estou me sentindo muito honrada com o seu convite e espero que o seu Real Podcast, né, eu tenho certeza disso, vai inspirar muitas outras pessoas. Nós precisamos nos unir para criar um mundo melhor, porque é neste mundo que a gente vive. Exato. E só vai ser bom para você, para mim, para todo mundo, se a gente estiver pensando coletivamente. Exatamente. Gratidão. Obrigado. E mais uma vez, você que assistiu. Só uma coisa, para quem quiser acompanhar a senhora nas redes sociais, deixa aí o Instagram, o @ da senhora, como é que a gente faz? O Instagram Delegada Gracimere, é muito fácil. Olha, gente, pronto. Só seguir, Delegada Gracimere. E para você que nos acompanha, se ainda não está me seguindo, é @eu sou Ana Paula Costa. Deixa aqui os comentários do que você achou desse episódio. Se quiser trazer alguma pergunta para mim, para a doutora Gracimere, pode enviar ali no nosso Instagram. E mais uma vez, parabéns por você estar aqui consumindo um conteúdo real, de vida real, e que esse conteúdo possa, de fato, te levar para o próximo nível. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.